Diga junto comigo assim: eu vou me afeiçoar. Eu vou me afeiçoar As coisas lá do alto. às coisas lá do alto E não as da terra. e não as da terra. Eu digo e você repete mais uma vez: eu vou me afeiçoar. Eu vou me afeiçoar As coisas lá de cima. às coisas lá de cima E não as da terra. e não as da terra. Quando o assunto é a conversão das nossas famílias, dos nossos familiares, nós somos convidados cada vez mais a extirpar todo o mal da nossa casa, na medida em que nós vamos nos afeiçoando às coisas do alto. Essa expressão ela é fundamental para nós. O que é afeiçoar-se? Afeiçoar-se é ganhar a afeição. E a gente esquece disso. Essa palavra tão bonita que a gente lê e a gente diz: que maravilha, afeiçoar-vos. Até eu me atrapalhei para falar. Mas o que significa? É que a minha família precisa que eu tenha nela a cara de Cristo. Que eu seja o semblante, o rosto de Jesus na minha casa, na minha família. Que eu tenha as palavras de Jesus nos meus lábios. E quando a gente fala, né, Ricardo, das palavras de Jesus, a gente não está falando para você dizer, citar um salmo, uma palavra que você tem de cor, não. É para que você seja os lábios de nosso Senhor Jesus na sua casa. É para que você seja o sorriso de nosso Senhor na sua casa. Nós sabemos, todos nós, porque nós temos a graça da fé, que quando chega nosso Senhor, Ele dissipa o mal. É ou não é verdade? Esse é verdade, aí foi fraquinho. Então vou dizer de novo, porque eu falei uma coisa muito séria e vocês ficaram meio adormecidos. Isso é perigoso. Nós sabemos muito bem que quando o nosso Senhor chega, Ele impera e todo mal se afasta. É ou não é verdade? Tudo muda, não é? Quando a gente entende que quanto mais eu me configuro a Cristo, e é pela força da oração. É pela força da oração que nós vamos nos configurando a Cristo, no nosso modo de ser, no nosso modo de falar, no nosso modo de escutar, no nosso modo de estar presente, de modo que a minha família faça uma experiência com Cristo presente em mim. Eu não precisarei tanto falar de Cristo, mas eu farei de tudo aquilo que me cabe, principalmente pela força da oração, afeiçoar-se a Cristo, para que na minha casa eu seja a presença de Deus. Muitos de nós dizemos, não é? A minha casa precisa de Deus. Hoje nosso Senhor convida a mim e a você para que nós nos afeiçoemos a Cristo, que tenhamos a sua afeição, que tenhamos o seu olhar, que sejamos a sua presença, que tenhamos a sua palavra. Sim, falar é tão importante, mas nós sabemos muito bem que quando nosso Senhor se encarnou e veio no meio de nós, Ele nos trouxe a palavra, sim, mas mais do que isso, Jesus, Ele era o próprio reino de Deus. Ele não somente anunciou o reino. Vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então eu podia dizer tanto, não é? Quem me vê, vê o Cristo. Ai, agora pegou pesado. Para que a gente foi inventar, Raquel de Deus, a entrar nessa história de afeiçoar-se a Cristo? Para que a gente, sim, apesar de toda a nossa fraqueza, mas para que nós recorramos a nosso Senhor, porque não tem jeito, gente. A nossa meta, e principalmente quando se trata da salvação, da libertação das nossas famílias, a nossa meta é que eu tenha essa coragem de dizer isso, que essa criatura que falou do meu lado: quem me vê, vê o Cristo. Senhor, tenha misericórdia de mim. É tão lindo, né? Quando a gente vai mergulhando para águas mais profundas, e esse é o convite que nós fazemos a você, você que está aqui, você que nos acompanha, esse convite à conversão, porque na verdade, para nós nos afeiçoarmos, temos a afeição de Cristo, o maior empecilho não é aquela pessoa difícil que você tem em casa. Muito bom. O maior empecilho é você, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. É o maior empecilho. Então, nosso Senhor nesta noite chega até o seu coração e diz a você: você quer a salvação da sua família? Sim ou não? Sim. Você quer um dia contemplar, quando você chegar na eternidade,
Depois que você abraçar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Virgem Maria, os seus santos de devoção, 3 santos eu quero abraçar, bem apertadinho, porque eu sei que eles me guiam nesse caminho, são luzeiros. Eu quero abraçar Santa Teresinha do Menino Jesus, minha primeira devoção. Eu também. Eu quero abraçar Santa Faustina. Eu também. Minha segunda devoção. Vai dizendo eu também, gente, para pegar a graça. E eu quero abraçar Quem São será? João Paulo II. Eu também. E depois Padre Pio. Eu também. Ah, meu São José. Eu também. Meu São José. E aí a gente pode seguir, não é? São tantos os santos que vão nos ajudando, São Francisco. Enfim, eu não sei qual é o santo de sua devoção. Mas depois que a gente abraçar, a gente quer olhar e falar: ai, graças a Deus, você está aqui. Sua família. Você está aqui. Minha família. Nossa, você era tão difícil. Até me arrepiei, gente. Você era tão difícil, você tinha aqueles vícios, e eu mesma rezava por você, mas lá no fundo, aí eu falava: ai, será que vai para o céu? Será que vai se salvar? Depois que você morreu, eu mandei celebrar 30 missas, mas na verdade, puxa vida, na verdade, você chegou aqui primeiro do que eu. Porque aqueles que vão primeiro são melhores. Melhores do que nós. Melhores do que nós. Melhores do que nós. Nós julgamos. Deus ama. Nós colocamos empecilho. Deus vai abraçar. Nós olhamos o pecado. Deus cobre de misericórdia o pecador. Uma vez uma senhora chegou para mim e perguntou: Ricardo, estou tanto tempo na igreja, o que eu faço? Tanto tempo, tanta reza, tanta dedicação. Como é que eu faço, Ricardo, sabe, para atrair minha família para Deus, que até hoje eu não consegui? E eu dei uma resposta para ela que eu nunca esqueci. Pode ser que ela tenha esquecido, mas ela ficou tão impactada. Eu disse assim: minha linda, sabe por que você ainda, sua família ainda não se sentiu atraída por Deus? Ela falou: não fala, rapaz. Eu falei: porque sua família não encontrou Deus ainda no seu sorriso, não encontrou Deus no seu abraço, porque na sua paciência. Sua família não encontrou Deus ainda na sua paciência. Porque sua família não encontrou Deus ainda no seu olhar, no seu sorriso, na sua espera, no seu carinho, na sua presença, no seu serviço. Ela olhou para mim e fez assim: vixe. E eu falei para ela: vixe mesmo, eu também estou impactada com essa história. A palavra de Deus hoje nos guia para que nós nos afeiçoemos a Cristo. E bendito seja Deus se ela cai no seu coração e hoje te converte, e hoje me converte. Me converte para quê? Para que eu tome a minha cruz e siga o nosso Senhor, me configure a Cristo cada vez mais. A nossa missão, a nossa estrada aqui nessa terra, meu querido, minha querida, especialmente por causa de nossas famílias, é um caminho de configuração a Cristo. Essa história de configurar-se, de afeiçoar-se, é que a gente fique a cara de nosso Senhor. É que a gente transborde Cristo para a nossa casa, e lá Ele será o vencedor. E olha, nosso Senhor carregou a cruz dos nossos pecados. Sim ou não? Foi bonito sim agora, parabéns. Mas a cruz pesada que você carrega não é o seu esposo, não são seus filhos, não é a sua sogra, não é a sua irmã, não é aquela prima que você ama tanto como irmã. Não. A cruz pesada que você carrega é você mesmo. Essa é a sua maior cruz. Santa Faustina, escrevendo, a secretária de Jesus Misericordioso, em um dos seus cadernos, ela suspira fundo e diz assim: essa minha luta vai ser até o último suspiro. E nosso Senhor um dia disse a ela: Faustina, que ninguém se afaste de você sem experimentar o meu amor.
E esse ninguém era inclusive aquela irmã que a perseguia. Esse ninguém, para você hoje, é essa pessoa da sua família. Que talvez seja para você um sofrimento constante, porque tem um vício, porque bebe, porque te humilha, porque te põe para baixo. Você pode até não gostar de estar do lado, mas é o seu dever amar. Amar. Quando a gente ama, quando a gente perdoa, a gente retira aquela pessoa de dentro da prisão, de uma prisão que pesa sobre o nosso coração. Ah, Eliana, mas você não sabe da minha dor. Graças a Deus, porque eu sei da minha. E eu posso lhe dizer, é doída demais. Então, afeiçoar-se a Cristo. O que Nosso Senhor falou lá do alto da cruz? No auge da dor, do flagelo, da humilhação, da traição, do abandono, porque foi diminuindo. Esses dias o Ricardo falava isso e eu fiquei encantada, né? De fato, eram os discípulos. Era uma multidão, depois eram 72, depois eram 12. Depois ficaram 3. Estava só um ao pé da cruz. Você está entendendo? É muito importante também que hoje, especialmente porque vamos adorar nosso Senhor daqui a pouco, e rezar, a gente deixar muito claro que o caminho essencial, não é o caminho, o primeiro, o principal, para este configurar-se a Cristo é a oração. Volte para a oração, volte para a reza, volte para o Santo Texto, volte para a Palavra de Deus, volte para a confissão, volte para a vida sacramental. Isso significa, configurar-se a Cristo significa, no mínimo na prática, comunhão frequente e confissão frequente, porque senão a gente vai inventar a roda, não é? Só que a igreja já nos dá. Então é inconcebível, e aqui está uma instrução muito prática para nós, quando a gente justamente permite que essa palavra, esse convite para que nós nos afeiçoemos a Cristo, por causa de nossa família, porque amamos os nossos, e não entendamos que este caminho é um caminho que ordene a nossa vida enquanto vida de oração, que tem como base. E não tem, né, Rico? Não tem conversão sem essa base. Isso como base. Você não vai conseguir ter paciência. Você não vai conseguir perdoar, você não vai conseguir por suas forças. Tudo é graça de Deus. Por isso a oração, ela é fundamental. Organize sua vida, converta-se hoje para a oração. Quem há muito tempo não se confessa, se confesse. Quem se confessa e não se confessa com frequência, comece a confessar-se com frequência. Quem confessa-se com frequência e não prepara bem a sua confissão, recorra ao exame de consciência, porque o caminho é esse, é um exame de consciência bem feito, que resulta numa confissão bem feita, que resulta numa santa comunhão que vai nos configurando a Cristo. Sem esse caminho, esquece tudo que a gente disse desde o início, porque nós não viemos aqui para falar de um afeiçoar-se a Cristo, sem, é claro, a gente estar comprometido com o nosso caminho de conversão, que tem como ponto base o quê? A nossa vida de oração. E para nós católicos, quando a gente fala de vida de oração, a gente está falando fundamentalmente de vida sacramental. Eu não posso deixar de dar uma palavrinha, nós não podemos, né? Qual é a palavrinha? E dizer que tudo isso, o nosso apostolado, a nossa vida, a nossa missão, o nosso matrimônio, tudo que nós fazemos é fruto de um grande mestre. O Padre Jonas, ele nos ensinou vivendo. Era lindo ver o Padre Jonas pregando. Era emocionante. Um profeta do Espírito Santo, um profeta da segunda vinda de Jesus. Um profeta que anunciou tudo isso que a gente está vendo nesse mundo caótico. Só que ele falava isso em 87, 88, e todo mundo achava que não ia acontecer. Mas era delicioso ver o Padre Jonas pregando, mas era muito melhor
Era poderoso conviver. apenas olhar. Padre Jonas tinha disciplina. Ele não começava o dia sem o estudo da palavra de Deus, sem a Santa Missa, sem rezar e orar em línguas. Padre Jonas era um homem disciplinado. E ele dizia para a gente, o dia rende. Se a gente reza, o dia rende. Os caminhos mudam, não é? Os caminhos Quantas vezes mudam. ali o dia a dia era uma outra realidade. É de fato o Padre Jonas, o homem mais configurado a Cristo que eu conheci. E ele explicava, não é? Porque a missão era sempre muito grande, muito exigente, mas ele dizia, 90% é transpiração. E quando ele falava dessa transpiração, ele estava falando desse moído do dia a dia, que a gente configurasse a Cristo pela vida de oração. Isso significa, gente, jejum, rosário, Eucaristia, Palavra de Deus, confissão sempre que necessário e oração pessoal. Ah, Ricardo, mas tudo isso é. Ricardo, tudo isso é tudo? Não, tudo isso é a base. É a base. É o básico. Eu pensava que isso era o top. Hoje eu entendo que é a base. É a base. Não dá para viver vida cristã, nem sonharmos e nem batalharmos pelas nossas famílias, se não aceitando este convite para configurar-se a Cristo, aceitar Cristo inteiro e a sua igreja, que me convida a jejum, ao rosário, a Eucaristia, a Palavra de Deus, a confissão sempre que necessária e a oração pessoal. E aqui vai com muito Vixe, carinho, Maria, vai com e muito agora? carinho uma orientação, porque nós encontramos tantas pessoas que são impedidas por causa da condição de vida de uma segunda união, ou porque não tem impedimento, mas o outro não quer assumir o sacramento, então elas não podem se aproximar nem da confissão, nem da comunhão. Mas qual é a instrução? Chegue cedo na missa. Prepare-se para a missa. Se alimente da palavra de Deus. Ali no ato penitencial, reconhece suas misérias, pede perdão a Deus e faça a sua comunhão espiritual como se um raio fosse cair ali na sua cabeça e você já fosse para a eternidade. Está entendendo? Não dá para chegar para participar. Ah, eu vou à missa todo domingo. Legal. Mas como é que você participa da missa? Você está se alimentando da palavra de Deus? Você consegue sair da missa e dizer, Jesus hoje falou para mim, aqui, nessa palavra, ou nesse salmo, ou nessa oração da coleta, porque, gente, é um banquete, e dói o nosso coração, como os católicos chegam para participar da Santa Missa. É um bater cartão. É um bater cartão. Tantas vezes nós estamos ali e o Ricardo, por favor, vocês podem falar mais baixo? Ele é mais corajoso para falar as coisas, né? Então ele pede silêncio. E eu fecho os olhos, eu já quero mudar de lugar, porque eu preciso me preparar, minha vida é corrida, a nossa vida é corrida, a gente chega para a missa, a cabeça está na agenda que vem, está na viagem que vai fazer, está na roupa que tem que lavar, que tem que dobrar. Então, eu preciso. Eu estou com 58 anos. Ricardo está com 62. Nem parece, né, pessoal? Ricardo está com 62. Eu tenho 40 anos de vida missionária, de entrega a Deus. Eu entrei na Canção Nova com 18 anos. E eu estou aprendendo a viver a base. A base, a base, a base. Se você não lê a palavra de Deus, na hora que aquela notícia dolorosa chegar na sua casa, o que você vai fazer? Como é que a gente vai reagir, não é? O que você vai fazer? Você vai se desesperar? Vai dizer que Deus te abandonou? Ou você vai silenciar e você vai dizer, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Pelo poder do sangue de Jesus, esta morte que bateu agora na porta da minha família está sob o controle de Deus. Vem aqui, gente. Vamos rezar. Não vamos nos desesperar. Mamãe está com 94 anos. Hoje o Ricardo disse, Liana, se prepare, que daqui a pouquinho ela vai. Eu digo e você repete, com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Vou à
afeiçoar-me. Vou afeiçoar-me. Mas faz assim, miserável, tem coragem. Tem coragem, faz assim. Vou afeiçoar-me. Vou afeiçoar. Mas dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado, para dar uma checada se está se afeiçoando mesmo. Diga de novo, com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Eu vou me afeiçoar Vou me afeiçoar a Cristo. a Cristo. Transbordá-lo na minha casa. Transbordá-lo na minha casa. Atrair minha família Atrair minha família para Cristo que vive em mim. para Cristo que vive em mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Viva Jesus! Viva! Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro.